Voltamos para a segunda parte da grande entrevista na Palanca TV, hoje com o deputado e presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Queremos renovar a saudação e a saudação vai exclusivamente para quem nos acompanha em Angola e em Moçambique, apesar das informações que nós temos que em várias partes do mundo acompanham a Palanca TV e, sobretudo, via internet. Falávamos de economia. O governo já reconheceu que a zona econômica especial foi um fracasso, na pessoa do seu presidente, e vão privatizar as empresas estatais que não dão lucro nenhum. Os empresários da UNITA vão participar desta privatização? Vão querer concorrer? Não deveria haver empresários da UNITA, na minha leitura. Mas sabe que se faz leitura que existem empresários do MPLA? Esse é o grande problema. Nós temos uma sociedade partidarizada. Todos nós devemos assumir que este é um desafio, a despartidarização das instituições, das mentes, de todo o espaço, diria, em que ela se encontra. Nós temos hoje um vício que nos vem desse regime, comitês de especialidade, para a direita e para a esquerda, na saúde, nos empresários, com a consequência da insegurança que quem não faça parte sentir no exercício ou no benefício de determinado tipo de retorno, de trabalho, de contacto. Isto é absolutamente negativo. Mas dá a ideia que o atual partido que está no poder continua a não perceber que isto é um dano. Motivo. Nós vimos com muito agrado, há uns meses atrás, alguns governadores serem nomeados para as províncias sem serem primeiros secretários. E nós pensámos que estávamos a iniciar uma fase nova de despartidarização das instituições. Infelizmente, está tudo a voltar ao comum e ao costume. Quando um governador, um governante, sobrepõe missão de Estado com chefia partidária local, estragou tudo. Daqui também o posicionamento que a UNITA tem de aconselhar o Sr. Presidente da República não sobreponha a sua missão de Presidente da República com a presidência de um partido político. Não faça isso. Porquê? Porque o passado todo nos provou que passará a existir um sentido de pertença e um sentido de exclusão, que é aquilo que hoje sentimos todos quando não temos o cartão do partido maioritário. Exclui muita gente. Hein? Nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de casos de cidadãos que nos procuram, de militantes que nos trazem este tipo de experiência, de quando se tomou conhecimento, ainda ontem. Eu ontem tomei conhecimento de um determinado cidadão que estava a fazer carreira na magistratura, e jovem, com uma boa carreira, quando lhe deram uma promoção para poder ascender a um lugar extraordinário e ele recusou o cartão porque veio acompanhado da promoção do cartão, ele foi despromovido. E, portanto, esta é uma prática de agora. Isto aconteceu há 2 semanas atrás. Então você não se preocupar com a zona económica especial, sobre saber que essa ligação... Nós vamos seguramente preocupar-nos e temos-lo feito. Eu estive pelo menos 2 vezes em visitas à zona económica especial, enquanto deputado e depois enquanto acompanhante do Presidente Samakuva, numa sua visita, e sei bem a asneira que se fez ali. A asneira, este é o grande problema. Porquê? Porque quando se abriu aquela área também não se respeitou os cânones do equilíbrio, de forma nenhuma. Mas o Presidente reconheceu que falharam, isso já é muito bom, reconhecer que falharam. É bom, sem dúvida. É bom que se reconheça o falhanço e é bom que se corrija também. E aquilo que eu creio que o atual Presidente da República ainda não fez e deve inserir na sua prática é, efetivamente, os fatores de correção e a responsabilização serem acrescidos aos seus atos. O que é que há um tempo já se dizia? Porque não tem nada de novo. Aquilo que o Sr. Presidente está a dizer agora, nós já dissemos durante 3 ou 4 anos. Retardou-se a intervenção, mas ele está há pouco tempo no poder, é bom que o reconheça. E o que se esperava já é que depois houvesse uma partilha pelos de sempre. Hein? Quando se constroem condomínios, há sempre um conjunto de casas que vão partilhados pelos mesmos de sempre. Quem são? São as elites políticas do regime. Quando se vai para a partilha das empresas, são também os mesmos que são. São governantes e são os empresários que não têm vocação empresarial, que estão a matar o empresariado real, angolano, que está descapitalizado. E se me faço aqui um parênteses, eu faço um apelo ao governo angolano, insiram no Orçamento Geral do Estado uma fatia substantiva do pagamento da dívida pública aos empresários angolanos. Porque sem isso não haverá condições dos mesmos tomarem iniciativas dinâmicas na sua ação.
não podem criar emprego, não podem pagar, inclusive, os seus impostos. Há casos dramáticos. O Estado não paga, mas o Estado cobra. E depois pune. E isto é, de facto, uma circunstância terrível. Que se faça, neste caso, concursos públicos efetivos, porque não é isto que tem ocorrido, acompanhados da transparência rigorosa. Isso no caso específico, a zona económica. Estou a falar, sem dúvida, da sua pergunta, da zona económica, e que se dê também oportunidade atempada à informação, ao acesso à informação. Porque uma das questões que nós também constatamos numa prática negativa é que são anunciadas estas questões e depois, de repente, numa sexta-feira à noite, publicou-se o caderno de encargos. E numa segunda-feira de manhã já o caderno tem destinatários. Este é o procedimento habitual do governo angolano. Quando falou em responsabilização, quer que no Fundo Soberano, na zona Angola, e agora vamos acrescentar a Zona Econômica Especial, que seja feita uma responsabilização, que se saiba como foram geridos os dinheiros ali, o que é que existe de dinheiro e não só. Poderia ser diferente. É preciso não fechar apenas o dossiê. Eu fico surpreendido com a pergunta. Poderia ser diferente? Não me parece. Um gestor público, independentemente do nível de responsabilidade que tem, e quando ele é estratégico, a responsabilidade é acrescida, é óbvio que tem que estar responsabilizado perante os seus atos. Não pode ser diferente, senão isto é o caos absoluto, é a falta de destino e, portanto, não pode ser diferente. O facto de ter falado da partilha, a sensação de que se dá de que algumas empresas, não só projetos, são atribuídos. Esta nomeação do novo presidente do novo PCA, do Fundo Soberano, e a presença de Marcolino Moco e também Lopo Nascimento na zona Angola, qual é a leitura que faz? Eu não falei de partilha nenhuma de poder. Hein? Já o disse há pouco. Estou a falar de entregar, por exemplo, quando se pretende, ao nível da Zona Econômica Especial, nós sabemos que haverá privatização. Concursos, não é partilha. Um concurso público, transparente e atempadamente divulgado. Portanto, são questões de rigor. A lei obriga isto. Nós não estamos aqui a dizer nada de novo. Que se respeite a lei. A este nível. Mas muitas vezes os beneficiados quem são? Para evitar que, mais uma vez, os mesmos beneficiados, que são também os dirigentes políticos do partido de regime, se agrapem destes bens e que depois também não os desenvolvam. Porque o problema que temos é este. Nós temos hoje um conjunto praticamente todo ocupado de políticos de topo, que são os empresários do país, e que, não tendo vocação empresarial, tendo o protecionismo total do Estado, não são fiscalizados na sua ação empresarial e os danos são a realidade que nós temos. Nós temos uma economia desastrosamente a bater no chão e nós temos que mudar este paradigma. Claramente. Nada de novo. Seguramente for buscar os conteúdos do encontro que o Sr. Presidente da República teve com os empresários, eu tenho a certeza que os empresários lhe terão dito exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer. Agora, é preciso partir das promessas para a prática. E eu, enquanto deputado, e seguramente o cidadão atento, acompanhou um excessivo conjunto de promessas. Eu estive na Assembleia, na abertura do ano parlamentar, e acompanhei o Estado da Nação, como obriga a Constituição, feito pelo atual Presidente da República. E eu penso que o seu discurso teve uma percentagem de provavelmente 70% ou mais de promessas. O discurso do Estado da Nação não é destinado a fazer promessas. É destinado a fazer avaliação. A fazer uma radiografia do país. Não exclui a possibilidade de dar destino de governação. Mas 70% ou mais a prometer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer, significou também um reconhecimento de que não se fez. E não há este balanço de consequências depois no plano político. Este é um outro dado que eu queria chamar a atenção a quem nos acompanha. O regime que está hoje na governação é suportado pelo mesmo partido. O balanço é desastroso, mas não há consequências políticas do mau exercício. Não é? Não parece estranho? É excessivamente estranho. E porquê? Porque estamos a assentar num edifício não adequado do próprio Estado. Nós temos que abraçar também a coragem da reforma das instituições. E quero lhe dizer que nós não temos dúvidas do que temos que fazer. Para nós é demasiado claro o caminho que temos que percorrer. E nós temos que corrigir, de preferência agora, no início do mandato, do que deixar para o fim do mandato à pressa medidas profundas, negativas para aquele período, fora de um contexto diria até de tranquilidade, aspectos que foram prometidos.
Por exemplo, quando um jornalista vai a uma conferência do seu presidente e pergunta-lhe para quando a despartidarização das instituições, e o seu presidente lhe devolve a pergunta, também me está a dizer que não está a interpretar da mesma forma que nós precisamos, como pão para a água, da despartidarização das instituições. Porquê? Porque a despartidarização constitui um dano excepcional para a vida de todos, inclusive para os membros do MPLA. Também para os membros do MPLA. Porquê? Repare, um país que é governado por uma referência partidária, que quando toma uma iniciativa no Parlamento a todos os níveis chama, até no circuito mais perto, a orientação do seu partido. Nós reconhecemos que a bancada parlamentar tem, seguramente, um caráter partidário e um vínculo partidário, uma orientação. Mas depois, a instituição Parlamento não é partidária. Mas comporta-se é nacional. Assim. Mas comporta-se assim. Ao não ser assumidamente uma ação de caráter isenta destas instruções permanentes, está a penalizar o interesse público. Mas é assim que ela se comporta? Tem-se comportado muito assim, seguramente. Eu posso lhe dizer que temos estado a constatar, olha, o não agendamento desta iniciativa é claramente um exemplo de que não foi seguido a lei e não foi seguida uma atitude de interesse público. Claramente. Eu pedi a sua opinião relativamente a quem está a dirigir agora o Fundo Soberano, se vai mudar alguma coisa, se não vai, o preço do petróleo está ligeiramente a subir. Também pedi uma opinião se sente que há acomodação na Sonangol. O país precisa que haja mudança do paradigma. Para já, alguma coisa mudou. Se eu olho para a fase etária da pessoa indicada e se olho para uma prática do mundo, não é normal. No mundo todo, até nas empresas que pertencem a pessoas, ser entregue a gestão de uma área estratégica uma pessoa jovem, sem grande experiência profissional. E, de facto, nós tivemos esse problema aqui. Um fundo de âmbito excepcionalmente estratégico entregue a quem não tinha, efetivamente, a maturidade em termos de idade. Por alguma razão, algumas interpretações e algumas leis dizem Presidente da República acima de X idade para poder concorrer. Presidente de determinados tribunais supremos nunca são gente muito nova. Sem desprimor para a juventude, há um tempo de caminho da escola da vida que dá-nos uma universidade da vida que traz sapiência. A sapiência são questões fundamentais. Sentámos-nos ao pé de um mais velho e os mais velhos representam uma sede de conhecimento fabulosas. Portanto, estou a dizer que a pessoa indicada desempenhou várias missões já na interpretação do Estado, foi Ministro das Finanças, portanto, vem eivado, seguramente, de alguma maturação acrescida e a expectativa que nós temos e também o augúrio é de que tenha um bom desempenho. Eu sou um dirigente da UNITA, eu não posso esperar que a gestão desta realidade seja desastrosa. Não posso, de maneira nenhuma, seria antipatriótico. Mais do que isso, nós temos urgência de soluções, temos muitos dramas, morre muita gente. Não faz parte da sua pergunta. Mas eu desafio-os, enquanto televisão, façam o envio de equipes para Benguela, para o Ambo, para o Bié, para o Quando Cubango, estou-lhe a dar os dados, para o IGE e façam um diagnóstico sobre a saúde. Quantas pessoas estão a morrer nos hospitais centrais destas províncias diariamente e em alguns hospitais municipais? Eu tenho Nós temos correspondentes nessas províncias que acaba de do que está a passar hoje, por exemplo, no Cubal, do que está a passar hoje no Andulo, do que está a passar hoje no Ambo, do que está a passar no Menong, do que está a passar no IGE, com casos gravíssimos. Uma pequena parte hoje começa a ser pública. Mas o que se vive hoje na saúde é um drama nacional. Mas eu voltava a reiterar, temos correspondentes nessas províncias, mas a pergunta é diferente. O deputado viaja muito. Há dirigentes ou governantes, ou governadores que não viajam muito. Só viajam de avião e não têm noção daquilo que é a consequência dos seus desvios. Temos vias desastrosamente... Quando está na qualidade de deputado com esses governantes, e aqui vamos separar governadores, o que é que os diz? Não, eu diria governantes mesmo. Os governadores sozinhos não devem pagar a fatura, até porque se nós formos analisar a percentagem da gestão do Orçamento Geral do Estado que está responsabilizada a equipe central, é muito elevada.
ela andou sempre entre os 84%, 82%, 86%. É um índice excessivo de concentração de poderes no Governo Central. É por causa disso, por exemplo, que a corrupção também é galopante, é preciso dizer. É por causa disso também que há ineficácia dos atos administrativos locais, porque eles não controlam aquilo que se passa nos seus municípios. Portanto, aí os governadores são penalizados, devo dizer a verdade. Não têm dinheiro para fazer algum do trabalho que precisam. A obra local tem decisão central. Não pode, não deve ser assim. E os governadores têm beneficiado da presença dos deputados, também é preciso dizê-lo. Quando os deputados fazem fiscalização, contrariando as nossas limitações, estão a prestar um espaço de visibilidade e é aí que muitas vezes o Governo Central lhes dá alguma disponibilidade. Mas é isto que nós pensamos que temos que melhorar. Não há um sentido crítico negativista. Eu espero que seja bem visível esta questão. Mas para quem anda bastante, e confesso-vos que ando bastante pelo país, conheço bem os desafios que existem, o paradigma tem sido errado. E aqui, infelizmente, os temas acabam por levar-nos para outras questões. Mais uma vez, a abordagem estratégica. Nós precisamos da assunção das autarquias em Angola. Porque as autarquias são uma ajuda à governação central. Mas tudo indica que este ano pode-se dar um pontapé de saída nesse sentido. De maneira nenhuma. Nós não estamos a fazer preparação de autarquias em Angola. Nós estamos a fazer a municipalização do poder central. Portanto, isto não tem nada a ver com o poder local, autónomo. Não tem mesmo nada a ver. Acompanhamos a conferência que o Vice-Presidente da República assumiu e ela respondeu-nos claramente que aquilo é o destino errado. Aquilo não é caminho de autarquias. Aquilo é o reforço da municipalização. Mas a mensagem que vem cá fora é a preparação das autarquias. A mensagem que os senhores bebem. Devem investigar um pouco mais, desculpem esta questão, e quando investigarem um pouco mais, os senhores vão concluir que há apenas uma transferência de poderes dos órgãos centrais para representantes dos órgãos centrais no espaço local. Não é poder local. E eu tenho exemplos demasiados, temos todos, do quão profunda a transformação representou a assunção das autarquias em outros países altamente pobres africanos. Nós andamos, fala-se muito de Cabo Verde, mas devo-lhe dizer que Moçambique, o nosso primo, que está do lado lá do Atlântico, assumiu as autarquias há mais de 25 anos. 25, veja. Qual é o medo que as autoridades angolanas têm de assumir as autarquias? As autarquias não deviam ser para 2020 ou 2021. Eu devo-lhe dizer que se houvesse vontade política dos atuais governantes, nós teríamos autarquias a partir de 2019. Claramente. E não é precipitação nenhuma. Têm-nos vendido uma forma de pensar eivada de erros enormes e direcionada à satisfação de um interesse específico, com penalização do interesse público. Meu caro amigo, a expressão mais forte de quem faz estas opções erradas é de que não há condições. Não há condições porque não querem. Porque os decisores políticos não querem, só. Não é outro motivo. Nós não temos administradores locais. Esses administradores trabalham embaixo da árvore, no país, por acaso? Trabalham sem instrumentos, andam a pé, não têm viaturas, não têm instalações, não têm condições, não têm nada. E estas instituições que eles têm foram votadas pelo cidadão nas decisões que tomam? Não foram. São nomeados todos. No encontro que não têm a legitimidade falava que a Rádio da Eclésia cidadania. Pode fazer uma transmissão, caso tenha condições, ao nível do país. Ao nível da direção da UNITA, estão a pensar também passar para esse passo, fazer com que, por exemplo, a Rádio Despertar possa transmitir ao nível do país? Ou há diferença em atender preocupações da Igreja Católica via Eclésia e a Despertar? Uma boa pergunta. As leis são direcionadas ou são para todos? Aqui está a grande questão. Nós não podemos ter leis que se aplicam a uns e se recusam a outros. E este foi, de facto, um problema de sempre até aqui. Nós, em Angola, temos visto assumir-se novos projetos de âmbito informativo, de comunicação social, mas aqueles que são propriedade de proximidade a quem governa. Nós temos rádios recentes que não só apareceram agora, receberam todas as suas autorizações, como transmitem em sequência. Nós temos rádios que estão em Luanda, estão em Benguela, estão no Lubango, estão no Iges, estão no Ambo, violam o pressuposto que a lei limitava, a lei de imprensa diz, e dizia,
só podem emitir dentro dos limites territoriais da província em que se encontram. E isto é que levou à restrição da emissão, seja da Eclésia que da Despertar. Devo-lhe dizer que eu ocupei durante algum tempo uma função na administração da Rádio Despertar. E, enquanto administrador, que fui durante algum tempo da Despertar, eu recebi cartas da tutela do Ministério da Comunicação Social e dos Correios e Telecomunicações, e eu chamo aqui a atenção para um pormenor muito engraçado: as mesmas cartas destinadas à Eclésia vinham para Despertar. Portanto, deles, a direção da Rádio Eclésia e da Despertar, a mesma carta. Com o mesmo conteúdo. Com o mesmo conteúdo. Então, desta vez também vai ser a mesma carta. É uma chamada de atenção. Espera isso, a exigir a restrição isso. do sinal, a limitar a capacidade de emissão. E como nós não temos leis direcionadas, nós temos que, efetivamente, sentir que esta resposta é para todos. Então, mas há uma esperança, pelo menos quem está a acompanhar, os telespectadores ligados ao jornal, estão satisfeitos porque havia cartas simultâneas, nesse caso então, também, quando chegar a carta... Eu vou crescer. Eu vi ontem na internet um post distribuído pelos atuais gestores do Ministério da Comunicação Social. O secretário de Estado distribuiu um post do ministro, onde o ministro respondia que não há nenhuma limitação para que a Eclésia possa partir para as emissões. Ainda bem para Despertar. Mas dizia mais, dizia sem qualquer restrição das ondas. Pode fazê-lo em ondas curtas, em ondas médias ou em frequência modulada. Vamos aplaudir e vamos dizer que não vamos esperar amanhã restrições plurais a esta assunção. Vão também partir para a questão da televisão, porque houve aí situações com a televisão que a UNITA entendeu abrir, havia bloqueios. Como é que vão fazer agora? Meu caro, eu penso que sei que estão agora na via online. Conhece a lei, os partidos políticos não devem ter órgãos de comunicação social e eu concordo que não devem ter. Pessoas próximas dos partidos podem ter, de facto, esta é a grande realidade. Mas vão avançar para essa direção. Agora, que Angola precisa de mais pluralidade naquilo que é oferta, precisa. Não quero atingir, né? Estamos a fazer um debate. Eu não sei quem são os proprietários da Palanca TV, não quero atingir. Mas, de facto, o que vem surgindo é apenas, efetivamente, iniciativas com alguma proximidade, porque outras não têm sido apoiadas. É verdade que isso também muito do facto de, naquilo que é exercício da economia, ter havido também um afunilamento para um exercício positivo, diria assim, ou com acesso a fundos dos empresários do partido, tal como estamos aqui vem. No fim da Significa, nossa entrevista. fará bem a Angola que surjam outros projetos no âmbito da comunicação social. Temos muito pouco tempo pela frente. Eu quero uma opinião relativamente ao que aconteceu com o jovem jornalista da província da Huila, depois de ter estado na conversa de imprensa com o Presidente da República, uma opinião pessoal, se puder fazê-lo. E também gostava de fazer uma pergunta que era de todo o interesse fazê-lo no encontro com o Presidente da República, mas que não foi possível. Todo mundo sabe como é que foi, digamos assim, o modelo adotado. Nem todos que lá estiveram puderam fazer perguntas, mas há uma pergunta que está no ar. Em função do comportamento e da credibilidade que vai ganhando o Presidente João Lourenço, quer ao nível do país, quer ao nível internacional, estaria a direção da UNITA e os familiares cobrarem os corpos de Jonas Savimbi, Salupeto Pena, Jeremias Chitunda, Alicerce Mangos e tantos outros? Acham que ele seria capaz de mudar o que foi acontecendo no passado? E depois, então, me fala desse jornalista da Rádio 2000. São várias perguntas. São duas. Comece por qual? Ou é um comentário? Bem, eu vou começar pela última. Eu vou começar pela última questão, que é uma questão muito séria. Mas eu acresço a questão 27 de maio e as vítimas do 27 de maio. Se nós temos, efetivamente, a perspectiva de dizer que houve uma transição de regime político e que estamos a inaugurar, eventualmente, tempos novos, nós temos que ter a coragem de arrumar os dossiês complexos do país. Não faz sentido que de 77 para 2017 as viúvas do 27 de maio não tenham certidões a reconhecer a morte dos seus familiares, os órfãos não tenham reconhecimento da morte dos seus pais e ainda haja uma punição naquilo que são direitos
que o Estado deve reconhecer por causa destas questões, enfim, não assumidas a este nível. Então haja coragem de facto, arrumar-se devidamente estes dossiês. Não faz sentido também que mortes ocorridas a caminho de 20 anos, ainda hoje os familiares não possam fazer os seus funerais, falando mesmo dos nomes que citou de dirigentes da UNITA e de muitos não citados aqui, porque quando se fala do nome Jonas Savimbi, Jeremias Chitunda e outros, estes nomes têm por trás deles muitos anónimos, que também não mereceram a identificação dos seus locais. Muita vala comum foi feita, mas eventualmente, ao nível de muitos serviços de inteligência, haverá arquivos. Vamos partilhar essas desavenças, no sentido, vamos partilhar a necessidade das soluções destas matérias. Isto é que é ser inteligente. Ninguém hoje vem eivado de um espírito de punição. Ninguém hoje vem eivado do ajuste de contas. Vamos arrumar devidamente, mas também vamos dignificar o país que temos. Nós temos muitos problemas de não consolidação daquilo que é essência de cidadania, daquilo que é liberdade efetiva, daquilo que é até o que é que significa o bilhete de identidade da minha angolanidade. Quando, em alguns aspectos do dia a dia, eu sou penalizado com esta realidade. Temos os pais da nação recusados até hoje. Jonas Savimbi e Olden Roberto não têm uma estátua, não têm uma rua, não têm um hospital, não têm reconhecimento. Quando temos uma série de outros estrangeiros questionáveis, esta nova via aqui do Benfica, aqui pertíssimo, Fidel Castro. Por que não foi dado o nome de um angolano? Por que não? Existindo tantos, vamos arrumar bem a abertura das nossas mentes. Vamos abrir mesmo as mentes para uma reconciliação genuína. E a este nível, os desafios estão colocados por quem tem a decisão fundamental. Portanto, eu estou a dizer que nós temos, de facto, uma geração diferente na chefia do Estado. Também percebi, o próprio Presidente não devia esperar que a UNITA tomasse essa iniciativa. Ele até poderia também fazer isso. Porque estas são decisões que estão dentro do seu espaço de decisão fácil até. Em relação ao jornalista da UNITA? Em relação, está circunscrito naquilo que eu acabei por dizer aqui. A assunção plena de cidadania não deve ser um pressuposto, não deve ser uma folha da nossa Constituição. Tais como as leis de imprensa não devem ser meramente papéis sem significado. Não é possível punir um cidadão daqueles e um profissional nos pressupostos em que está, com uma lei que existe. 50 segundos para portanto, considerações finais. De uma forma definitiva, a a solidariedade ao jornalista e solicito que, inclusive, o próprio Ministério da Comunicação Social, através das suas delegações, intervenha e corrija este grave erro. A última questão que me queria colocar... Estava a dar agora 50 segundos para considerações finais. O que é que quer falar? Eu acredito em Angola. País, eu acredito neste país. Vai caminhar bem. Mas este país precisa de fazer mais do que tem feito. E, nomeadamente, o Sr. Presidente da República tem que fazer mais do que tem feito. Eu não sei se a imagem que tem hoje é um mero exercício de um gabinete de marketing ou se a assunção plena de uma opção clara de vocação democrática. E precisamos de partir para os atos. Os atos ainda não estão a ser praticados. E 90 ou 100 dias não são poucos. Nós já passamos, aliás, os 100 dias. Não venham dizer que o estado de graça deve continuar em pleno. Nós precisamos de exercícios de governação efetiva, nós precisamos de programas com coragem efetiva, porque o cidadão, e aqui é que é o grande problema, tem problemas gravíssimos. Fuzila-se centenas de angolanos sem nenhum tipo de processos. As nossas polícias têm muitos problemas, é verdade. Nos nossos quartéis há muita falta de meios, há muitos níveis e têm um exercício de uma missão muito delicada, precisam de atenção, estão a levar com a responsabilidade para os seus ombros, mas também porque o Estado, no seu conceito total, não exerce a justiça. E este é que é o grande problema. Nós precisamos fazer o exercício da justiça com coragem para podermos ter um país mais adequado e mais digno. Muito obrigado. Vamos agradecer então a sua presença aqui, agradecer também os que nos acompanharam aqui em Angola e em Moçambique. Essa entrevista poderá ser vista na internet ou na plataforma do YouTube. Muito obrigado por ter estado connosco e até uma próxima ocasião. E agradeço, somos nós, e continuação de um bom ano para todos. Obrigado. Termina aqui a presente edição da grande entrevista na Palanca TV.